Vem, ó, vem, Emanuel, e salva o aflito Israel, que chora o exílio em seu viver, até Jesus aparecer. Cantai, cantai, Emanuel, virá a voz, ó Israel. Cantai, cantai, Emanuel, virá a voz, ó Israel. Virá a voz, ó povo que em trevas, morte e dor antes andou, viu resplandecer-lhe grande luz, que então brilhou. Foi quebrado o jugo e da opressão nos libertou. Diante dele a terra se alegrou, o rei chegou. Porque um menino a nós nasceu, homem Deus, um filho se nos deu, e em seus ombros o governo está. Jesus Cristo, príncipe da paz. E encarnado Filho, Verbo assim se esvaziou. Vimos sua glória, Deus a nós se revelou. Esperança e graça ofereceu,
Deus forte, Pai da eternidade, Ele é Rei exaltado nas alturas, Cristo, Príncipe da paz. Porque um menino a nós nasceu, homem, Deus, um filho se nos deu. Em seus ombros o governo está, Jesus Cristo, Príncipe da paz. Porque um menino a nós maravilhoso conselheiro, Ele é Filho, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é Rei exaltado nas alturas, Cristo, Príncipe da paz. Jesus Cristo, Príncipe da paz. Jesus Cristo, Príncipe da paz. Paz na terra aos homens anunciar, nos nasceu um príncipe da paz. Evangelho de João. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai.
bebê de Maria, admirado és, Ele que em os céus habitou, em berço de palha está, mãos que o mundo seguraram, na cruz estarão. Oh, bebê de Maria, Deus até nós desceu. Bebê de Maria, no estábulo adormeceu. Desse nosso eterno Deus, veja os pequenos pés, logo estarão a caminho do Calvário. Bebê de Maria, encarnado Deus. Bebê de Maria, antes de Adão cair, já eras, eu sou quem sou, e agora humilhado estás, o Alfa e o Ômega, nosso Emanuel. O bebê de Maria, o nosso Emanuel. Desprezado e odiado, foi afligido, homem de dores, cheio de pesar, por nossas transgressões, sobre ele o castigo e a ira do Pai, trazendo-nos paz. Desprezado e odiado, foi afligido, homem de dores, cheio de pesar, por nossas transgressões, sobre ele o castigo e a ira do Pai, trazendo-nos paz. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: Filho de Davi, José, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. A maioria das pessoas, quando pensa em anjos no Natal, lembra que esses mensageiros apareceram aos pastores e também para Maria. Costumamos nos esquecer que um anjo também aparece aqui para José, que recebeu a sua própria revelação. Por meio do texto que lemos, descobrimos 3 coisas importantes: que Jesus é Deus, que Ele é humano e que Ele está conosco. Mateus enfatiza de formas diferentes a mensagem central do Natal. Jesus não é apenas um grande mestre ou um ser angelical. Jesus é Deus em pessoa. No versículo 20, que acabamos de ler, o anjo diz a José que a vida humana que se desenvolvia dentro de Maria provinha não de um ser humano qualquer, mas de um pai, do Pai Celestial. Assim, José fica sabendo que será pai de Jesus apenas em sentido secundário, porque Maria está grávida do Espírito Santo. Deus é o verdadeiro pai de Jesus. Contudo, a declaração mais direta da identidade de Jesus aparece no versículo 23, em que Mateus cita o profeta Isaías: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Os líderes religiosos e os estudiosos judeus conheciam essa profecia há muitos anos, mas não achavam que ela poderia ser entendida de forma literal. Acreditavam que ela previa a vinda de um grande líder, por cujo trabalho Deus estaria de forma metafórica presente com o seu povo. Mas Mateus vai afirmar que a promessa é maior do que se imaginava. Ela se tornou realidade não apenas em sentido figurado, mas literal. Jesus Cristo é, sim, Deus conosco, porque a vida humana que crescia no ventre de Maria era um milagre realizado pelo próprio Deus. A criança era literalmente Deus. Mateus era judeu e certamente estava familiarizado com as escrituras hebraicas, onde estava o profeta Isaías. O que torna então essa declaração ainda mais surpreendente. A visão peculiar que os judeus tinham de Deus fazia deles, os judeus, o povo, na terra daquela época, menos aberto à ideia de que um ser humano pudesse ser Deus. As religiões orientais acreditavam que Deus era uma força impessoal que permeava tudo. Portanto, não seria despropositado que dissessem que alguns seres humanos são manifestações particulares do divino. A religião ocidental na época acreditava em divindades pessoais múltiplas, mas não todo-poderosas. E às vezes elas se disfarçavam de seres humanos a fim de atingir seus objetivos. Assim, para os gregos e os romanos, não havia razão alguma para que determinado personagem não pudesse ser Hermes ou Zeus, vindo até nós, camuflado. Os judeus, porém, criam num Deus que era pessoal e infinito. Não num ser dentro do universo, mas sim num Deus que era fundamento da existência do universo e muito acima dele. Tudo na cosmovisão hebraica militava contra a ideia de que um ser humano pudesse ser Deus. Os judeus nem sequer pronunciavam ou soletravam o nome hebraico de Deus, Yahweh. Todavia, Jesus Cristo, na sua vida,
nas suas afirmações e na sua ressurreição, convenceu os seus seguidores judeus mais próximos de que ele não apenas era um profeta que explicava como encontrar Deus, mas ele era o próprio Deus que viera encontrá-los. Mateus não é o único autor bíblico a ensinar isso. João, o apóstolo, diz que Jesus é o Verbo, a palavra que nunca foi criada, que já existia com o Pai desde o princípio de tudo. Por meio dela tudo foi feito. E aí João ainda diz que essa palavra era Deus. Paulo, judeu e fariseu, diz que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Não apenas um terço, ou metade, ou parte dela, mas toda a substância divina. Pedro, outro apóstolo, também judeu, vai chamar Jesus Cristo, em 2 Pedro 1, de nosso Deus e Salvador. A opinião desses autores não significaria muito, porém, se Jesus não tivesse consciência alguma de que ele era Deus. Mas ele tinha. Ao longo de todos os evangelhos, ele passa o tempo todo perdoando pecados, algo que só Deus pode fazer. Ele também afirma em diversos lugares que voltaria um dia para julgar a terra, e só Deus pode fazer isso. Ele declara que tinha familiaridade única, sem igual, entre ele e o Pai. Ele chega a dizer que antes que Abraão existisse, ele já existia. Diversas vezes Jesus Cristo, um judeu, disse: eu sou Deus. E milhares de pessoas acreditaram, creram e passaram a adorá-lo. Muitos conhecem essa doutrina e a propagam muitas vezes sem pensar nas consequências. Se Jesus é mesmo Deus, o que significa isso para nós em termos práticos? Há quem defenda a ideia de que o milagre supremo do cristianismo não é a ressurreição de Jesus, mas é a encarnação. O Criador do universo, todo-poderoso, que existe para sempre, assumiu uma natureza humana sem perder a sua divindade. De modo que Jesus, o filho de José, de Nazaré, era plenamente divino, como plenamente humano. De tudo o que o cristianismo proclama, isso é o mais impressionante. Escute. Packer, explicando esse assunto, escreve assim: Deus se tornou homem, o Filho divino se tornou judeu, o Todo-Poderoso surgiu na terra como um bebê humano indefeso, incapaz de fazer mais do que ficar deitado, esperando alimento, olhando para o teto, se remexendo, fazendo barulhos, trocado e ensinado a falar como qualquer outra criança. Quanto mais pensamos nisso, mais impressionados ficamos. Nada na ficção é tão fantástico quanto essa verdade de que Deus se fez gente. O autor prossegue defendendo uma ideia curiosa. Muita gente diz não acredita em milagres. Essas pessoas não conseguem crer que Jesus andou sobre as águas ou que tenha ressuscitado mortos. Para eles, a expiação, a morte de um homem pagando pelo pecado de todos, também parece algo impossível. Então elas não acreditam em milagres. Contudo, o autor diz: é da crença equivocada acerca da encarnação que as dificuldades com os outros milagres decorrem. Mas a partir do momento que a encarnação é compreendida como uma realidade, os demais milagres são apenas a consequência. Se existe um Deus, e se Ele se tornou humano,
Porque você consideraria incrível que Ele operasse milagres, pagasse o preço pelos pecados de bilhões de pessoas, ou ressuscitasse dentre os mortos? A afirmação de que Jesus é Deus, meu amigo, minha amiga, não só é um desafio intelectual para a nossa razão, mas é também uma crise em nossa caminhada. Crise é aquele estágio em uma sequência de eventos em que o curso dos acontecimentos no futuro, para melhor ou pior, é determinado. Crise é uma bifurcação na estrada, e a declaração de que Jesus Cristo é Deus é uma crise para o nosso caminho. Sempre que Jesus atua nos evangelhos, você vê Ele pondo pessoas em movimento. Aonde quer que Ele vá, Ele rompe com padrões antigos, leva as pessoas a seguirem novos caminhos. Jesus suscita reações extremadas. Alguns ficam tão furiosos com Ele que tentam jogá-lo de um penhasco, que tentam matá-lo. Outros se sentem apavorados e gritam: afaste-se de mim. Outros se prostram diante dele e adoram aquele homem. Por que os extremos? Pelas alegações que ele faz de quem ele é. Se ele de fato for quem diz ser, então o centro de nossas vidas todas está nele. Se não for, então ele é alguém a se odiar ou de quem temos que fugir. Mas nenhuma outra reação faz sentido. Ou ele é Deus ou não é, portanto, ou é louco ou infinitamente poderoso ele é. Porém, o mundo moderno está cheio de pessoas que dizem acreditar em Jesus e compreender quem Ele é, sem que isso revolucione as suas vidas. Não passaram por nenhuma crise ou mudança adoradora a partir do momento em que viram Jesus como Deus. O único modo de explicar isso é que, contrariando o que essas pessoas afirmam quando dizem crer em Deus e em Jesus, é que essas pessoas não captaram de verdade o sentido de Jesus ser Emanuel, Deus conosco. A afirmação de que Jesus também é Deus nos dá uma esperança possível. Significa que no nosso mundo não é tudo o que existe. Há vida e amor após a morte. O mal e o sofrimento um dia vão acabar. E quer dizer, não só esperança para o mundo, apesar dos seus problemas intermináveis, mas esperança para mim e para você, apesar dos nossos fracassos intermináveis. Um Deus que fosse apenas santo não viria até esse mundo em Jesus Cristo. Ele apenas exigiria que a gente se controlasse, que fosse moralmente correto, que fosse santo o suficiente para merecer um relacionamento com Ele ou um futuro. A divindade que fosse um Deus de amor também, que aceita tudo, também não precisaria vir à terra. Esse Deus da imaginação moderna não só ignora o pecado, mas outras coisas. Nem o Deus do moralismo, nem o Deus do relativismo teriam se dado ao trabalho do Natal. O Deus verdadeiro, contudo, é infinito em santidade, por isso nosso pecado não podia ser descartado como coisa sem importância. Era necessário tratar esse problema do pecado. Mas Deus também é infinitamente amoroso, sabe que jamais conseguiríamos subir até o alto, até a sua presença. Então Deus
desceu. Deus tinha de vir Ele mesmo e fazer o que nós não podíamos fazer. E Ele não envia ninguém, não manda relatório de uma comissão ou de um pregador para dizer que não podemos nos salvar. Ele vem pessoalmente nos buscar. Natal, portanto, significa que para você e para mim há toda a esperança do mundo. Mas Jesus é um de nós. Ele é humano também. Esse é um mistério. A doutrina do Natal, da encarnação, define que Jesus era verdadeiro e plenamente Deus e verdadeiro e plenamente ser humano. Você tem ideia da singularidade disso entre todas as filosofias e religiões do mundo? Pesquise a história da filosofia. Lá estão sempre questionando o que é mais fundamental, o absoluto ou o particular, o ideal e eterno ou o real e o concreto. Quem está certo, Platão ou Aristóteles? Mas a doutrina da encarnação irrompe em meio a essas categorias e escolhas binárias. Emmanuel significa que o ideal se tornou real, o absoluto se tornou um particular e o invisível se tornou visível. A encarnação é o evento histórico que dividiu o universo, mudou os rumos da história, transformou a vida de todos, destruiu paradigmas. Você deve estar se perguntando, mas que diferença faz para o modo como a gente vive que Deus tenha, além de ser Deus em Jesus, que Deus tenha se feito ser humano? Ora, os cristãos entendem que passagens como Filipenses 2 ensinam que quando o Filho de Deus se torna humano, Ele não deixa a sua divindade. Ele ainda era Deus, mas se esvazia de sua glória, de suas prerrogativas divinas, e Ele passa a ser vulnerável, comum. Sim, Jesus passa a ser comum. Ele perde o poder, Ele perde a beleza. Por isso, Isaías 53, quando fala sobre o Cristo, fala que Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, para que o desejássemos. Davi e Moisés falam da beleza e da glória de Deus, porém Isaías indica que o Messias encarnado não tinha atratividade, não tinha beleza humana. O que isso significa para os cristãos? Significa que os cristãos jamais deveriam adotar uma atitude sonhadora de glamour. Nunca deveriam ser snobs ou ter como objetivo os mais altos escalões de beleza e elegância. O mesmo autor citado antes, Packer, diz assim: para o Filho de Deus se esvaziar e se tornar pobre, significou deixar de lado a glória. Uma restrição voluntária de poder num mundo que tem muitos projetos de poder, e Jesus entrega o poder. Ele aceita as adversidades, Ele aceita o isolamento, os maltratos, a maldade e até a incompreensão. Por fim, uma morte que implicou em tão grande agonia, mais espiritual do que física, que sua mente quase não resistiu, significou o máximo de amor por homens detestáveis como eu e você. Vivemos hoje a vergonha e a desgraça de ver que muitos cristãos, na verdade uma grande quantidade deles, às vezes os mais ortodoxos, andam por este mundo com o espírito
do sacerdote e do levita da parábola do nosso Senhor, percebendo as necessidades humanas por todos os lados, mas desviando os olhos e passando de lado. Não é esse o espírito cristão, mas é o espírito de alguns cristãos, e não são poucos, cuja ambição na vida parece se limitar a ter um lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos de boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade se virar como puder. O espírito de Natal não resplandece no cristão esnobe, pois o espírito do Natal é o espírito daqueles que, como o seu mestre, vivem a vida inteira pelo princípio de se fazerem pobres, cansando-se a ponto da exaustão para enriquecer os companheiros humanos, doando o seu tempo, enfrentando dificuldades, cuidando e se ocupando em fazer o bem aos outros, e não apenas visando o bem dos amigos. Meus irmãos, o fato de Deus se tornar humano e se esvaziar de sua glória significa que você não deveria querer andar só com pessoas com poder e esplendor, bem relacionadas e aptas a abrir portas em seu favor. Você precisa estar disposto a ir até aquelas pessoas sem poder, sem beleza, sem dinheiro. Isso tem uma mensagem para nós. Esse é o espírito do Natal, Deus se tornando um de nós. Concluo. Hebreus também diz que Jesus foi feito como nós, plenamente humano em todos os sentidos. Hebreus 2,17. Significa que naquilo que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando você está feliz e tudo vai bem, você se sente parte da raça humana. Mas quando algo ruim acontece, o verdadeiro sofrimento o alcança, a sensação é de muita solidão. As pessoas à sua volta podem até expressar simpatia, mas não é suficiente. Então você encontra alguém que passou exatamente pelo mesmo problema, pela mesma crise, pela mesma dor. Alguém que sabe como você o que é enfrentar aquilo. E você abre o coração para essa pessoa. Você ouve as opiniões que ela lhe dá por ter passado por aquilo. Quando ela o conforta, aí você se sente confortado de verdade. Veja o que escreveu o pastor Timothy Keller. Há alguns anos atrás recebi o diagnóstico de câncer de tireoide. Fiz o tratamento e o câncer não voltou. No entanto, descobri pela primeira vez o que é viver sob a sombra e a incerteza de uma doença que rouba a vida. Tinha 51 anos quando isso aconteceu. Era pastor há muitos anos e tinha segurado muitas mãos no leito de hospital. Achava que compreendia o que era passar por uma doença crônica. Mas ao travar a minha própria luta contra o câncer, constatei que sabia muito menos do que eu imaginava. Descobri que as pessoas agora se mostravam mais desejosas por falarem do sofrimento delas comigo. Minha experiência com o medo e a dor me deu um novo poder de confortar a outros. Meu amigo, minha amiga, a encarnação significa que Deus sofreu e que Jesus triunfou
por meio do sofrimento. Isso nos mostra, como está em Hebreus 2,17, que Jesus agora tem o poder de confortar, um poder infinito. O Natal mostra um Deus diferente de qualquer outro Deus. Você já foi traído? Já se sentiu sozinho? Já passou necessidade? Já enfrentou a morte? Jesus também. Alguns protestam, porém. Você não entende? Orei a Deus fazendo alguns pedidos e Ele ignorou a minha oração por completo. No jardim do Getsemane, Jesus clamou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E foi rejeitado. Ele conhece a dor de uma oração sem resposta. Alguns desabafam: sinto que Deus me abandonou. O que você acha que Jesus estava dizendo na cruz ao perguntar: Deus meu, por que me desamparaste? O cristianismo afirma que Deus esteve em todos os lugares pelos quais você passou. Ele esteve na escuridão e está, se você se encontra nela. Por isso você pode confiar nele. Por isso ele se fez humano. Pode depender dele, pois ele sabe e tem um poder infinito para confortar o que sofre, para fortalecer o caído e para conduzi-lo a um lugar seguro. É a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória,
Desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Vamos nos colocar de pé nessa noite, louvar o nome do Senhor. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para sempre eu o louvarei. Vamos dizer mais uma vez somente as vozes, louve a Deus. Louve a Deus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para que eu e você fôssemos salvos, Deus Pai trabalhou
Deus Filho executou, Deus Espírito Santo comunicou a mensagem do Evangelho. A Trindade trabalhou para fazer esse mistério, Deus se tornar gente e morrer numa cruz em nosso lugar. Que essa seja a mensagem de Natal da qual você desfrute nesse final de ano. Lembrando que o bebê em Belém, lotada pela Páscoa, não encontrou lugar numa hospedaria. O bebê Jesus então foi colocado numa manjedoura, num coxo, onde os animais se alimentavam. Daí o presépio, que há tanto tempo nos acompanha. Aquele bebê, Deus menino, é o teu Salvador, é o meu Salvador, é o Salvador de todo aquele que crê. Essa é a mensagem que o Cristo nos dá essa noite. Mas essa mensagem não é só bonita, ela é transformadora, redentora, curadora. Ela é Deus presente com a gente o tempo inteiro. Na minha fala eu fiz esse desafio. Tanta gente fala de Deus, tanta gente fala de Jesus, esse menino que era Deus. Como é possível falar nesse menino Deus sem que isso nos revolucione, nos cause apreensão? As imagens dos milagres nos dão esse testemunho. E talvez você que veio aqui hoje pela primeira vez, não veio por acaso. Você veio aqui para de novo ouvir que podem os anos passar, os papais noéis virem de tudo que é cor, mas a mensagem que dá paz sem fim é a mensagem do Natal, do Filho de Deus, que morreu por mim e por você, numa cruz. Por isso que quando a gente chega nesse final de noite e somos convidados a louvar o Pai, o Filho e o Espírito, como não fazê-lo? Deus podia ter ficado lá tranquilo, olhando a nossa condição. Virem-se, deem um jeito, peguem uma escada, subam até aqui. O ser humano é um pecador, somos frágeis. Do coração de cada um de nós procede o mal. Deus se importou, então, vendo essa realidade, Ele mesmo fez algo para solucioná-la. Por isso que Efésios 2 diz que Ele nos amou, enviando o Seu Filho para nos salvar. Então eu queria nessa noite que nós mais uma vez, com esse coro, louvássemos esse nome. O nome que foi dado, Jesus, era um nome que significava no hebraico salvação. Desde o anúncio desse menino, antes de ele nascer, o anjo já dizia: Ele vai salvar o povo dos seus pecados. Você não precisa continuar nos seus pecados. Você não precisa continuar sofrendo, você não precisa continuar em crises existenciais. Você pode desfrutar desse Jesus que veio há 2000 anos, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco hoje, aqui e agora, no poder do Evangelho. Então nós vamos declarar, como aqueles pastores, com os anjos, com os animais, com quem teve o privilégio de ver o menino, nós vamos louvá-lo essa noite, mais uma vez com esse coro, o teclado e as vozes. Louve a Deus. Louve a Deus, Pai, louve o Santo Espírito, majestade
nós foi uma alegria ter recebido cada um de vocês hoje à noite aqui. Esse evento foi à noite de forma excepcional. Os nossos cultos são sempre pela manhã, às 9h30. Inclusive no dia 24 e também no 31. E assim, todos os domingos, você é nosso convidado. Por isso, em nome da Igreja do Caminho, e mais especificamente, em nome de Jesus, eu desejo a todos vocês, para que nele, em Jesus, vocês tenham um belo Natal, cheio de paz, conforto, esperança de um mundo melhor.